voltar e discutir quais são as ferramentas que estão disponibilizadas dentro do Moodle que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para intermediar o processo de tutoria, né, para fazer a mediação. A primeira dessas ferramentas é o fórum. Então, o fórum é uma ferramenta que você pode utilizar na hora que você quer discutir, promover um debate, só que é uma ferramenta assíncrona. Ou seja, os alunos eles não vão interagir em tempo real. E também é interessante frisar que o fórum não é um depósito de textos, né? Então, o aluno precisa entender isso. Então, não adianta ele ficar pegando o material teórico, resumindo e colocando lá no fórum, ou copiando o texto da internet e colocando no fórum, que isso acontece muito, né? Então, às vezes, o aluno coloca um texto gigantesco, você joga no Google, você vai achar de onde ele tirou aquilo. E aí isso também tem um outro problema que você vai precisar falar para ele individual, né? Claro que você não vai falar isso lá no fórum, expondo o aluno para todo mundo, mas vai falar, ó, fulano, eu vi que a sua contribuição lá do fórum, ela foi uma contribuição que você tirou de tal site. Por favor, faça uma nova contribuição. Até o momento que ele vai perceber que você realmente faz o processo de tutoria, né? Então, olha, meu professor, ele é sério, ele vê o que a gente faz, e aí ele vai parar de fazer isso. Na hora que ele perceber, a primeira vez que você falar isso para ele, ele vai pensar duas vezes e fazer isso novamente. Então, assim, tem jeito, tá? Em alguns casos, quando acontecer isso, não fique triste, porque o aluno, na hora que você mostra para ele que você está realmente ali fazendo o processo direitinho, ele vai entender que alguém olha o que ele faz, e aí ele vai deixar de fazer isso. Uma outra coisa importante é que ele precisa comentar o que os outros colegas escrevem, porque às vezes não há interação. Cada um entra lá, posta a sua contribuição e some, né? Opa, postei, cumpri o prazo, cumpri a atividade, vou ter minha nota. Some, né? O aluno do ambiente virtual ele não é diferente do aluno do presencial, porque o aluno ele sempre pergunta para você, professor, vale nota? Né? Então, o aluno do ambiente virtual, geralmente ele se preocupa com a atividade que vale nota. Então, o fórum ele também precisa ser pontuado. Então, dentro do processo de avaliação, você precisa colocar quantos pontos vale cada fórum das unidades. Nem que seja meio ponto, mas se tiver valendo alguma coisa, ele vai querer participar, ele vai cumprir. Outra coisa importante, na hora que você fizer a mediação do fórum, você está lendo ali direto no ambiente. É interessante você falar assim para o seu aluno, por favor, não poste anexo. Porque já imaginou se todo mundo que for contribuir no fórum postar o arquivo anexo? Você vai ter que abrir um a um para poder olhar. Não dá, não vai dar certo. Né? Então já coloca lá como regra, não é para postar anexo. Ele tem que postar direto a contribuição no ambiente. Na hora que você for fazer a correção do fórum, na hora que você clica lá na ferramenta para lançar as notas, já vai aparecer quantas contribuições o aluno fez. E aí, se você deixou claro que ele tinha que pelo menos postar a contribuição dele e comentar de 2 colegas, então você já olha lá na ferramenta se ele cumpriu um dos critérios. Qual era um dos critérios? Ter 3 postagens, a dele mais 2 comentários. E além disso, você consegue ver qual foi o texto que ele postou. Isso facilita muito na hora de você lançar a nota do fórum. Tá? Por quê? No fórum vai estar pela lógica da conversa. Mas na hora que você vai lançar a nota, não aparece pela lógica da conversa, aparece pela postagem individual. Mas aí você, às vezes, batendo o olho, como você já participou do fórum, você vai lembrar qual foi a contribuição daquele indivíduo. Então, isso daí vai facilitar bastante na hora de fazer o lançamento das notas. O fórum ele é utilizado para discussão de temas relativos ao conteúdo com mediação. Então, é sempre interessante. Poxa, o cara que está criando o conteúdo da disciplina. Então, ele pega ali a teoria, não é, que ele desenvolveu lá na unidade de material teórico, e na proposta do fórum, ele tenta linkar aquela teoria com um debate de uma situação atual. Aí, isso daí dá sentido à utilização dessa ferramenta. Então, pode ser visto também, né, como um mini blog, onde cada aluno tem um tópico para criar a sua página pessoal. Então, isso aqui já é uma outra possibilidade, né, que também pode ser utilizado. O Wiki, para construção de texto de modo colaborativo. Então, também existe essa ferramenta que você pode utilizar no ambiente virtual, também com o sentido de como se fosse um fórum. Mural, onde os alunos expõem os seus trabalhos. Então, isso aqui é interessante. Às vezes você pede para ele criar um determinado texto ou um determinado debate. Então, você também, nesse sentido de gerar um fórum, você pode pedir para ele criar um mural e depois você leva isso para o fórum para eles debaterem os trabalhos que eles fizeram entre eles. É um espaço de reflexão coletiva, né, ou discussão de texto. Tá? Então, sem dúvida alguma, o fórum ele vai ser utilizado para essa discussão coletiva, né?
E é exatamente o debate que a gente desenvolve dentro da sala de aula no presencial, é o debate que você vai promover dentro do ambiente virtual por meio do uso do fórum. Para discutir estudos de caso, então isso é muito comum na área de negócios, né? Então, e os estudos de caso, cada vez mais, eles estão sendo levados para as outras áreas. Né? Então, principalmente quando está ligado à gestão da área de educação. Né? Então, hoje, os cursos de pedagogia, eles são muito cobrados pela gestão que se é feita nas escolas. Né? Então, assim, quando a gente fala de gestão e você leva um problema do ambiente, do dia a dia de uma escola que você tem ali para discussão no fórum, isso daí também é legal porque você está levando uma possibilidade de uma discussão de um problema prático que ocorre ali no dia a dia do pedagogo. Então isso daí também não interfere. Assim, cada vez mais as outras áreas estão pensando em como criar situações, problemas para que o aluno tenha a possibilidade de debater. E quando você coloca uma situação dessa para o fórum, faz sentido você discutir. Né? O que não faz sentido é você pegar uma questão ali que está no material teórico, que já é óbvia, e querer discutir ela no fórum. Aí é meio estranho fazer isso. Né? Então o fórum ele tem que ter realmente a aplicação da discussão. Se você está fazendo uma proposta em que a discussão não é possível, né, uma coisa óbvia, aí não vai dar certo. Né? Então o aluno ele vai se sentir desestimulado, não adianta você querer cobrar que ele poste algo que realmente seja crítico e reflexivo, né? Então isso compromete a utilização dessa ferramenta. Construção de trabalhos ou projetos, então isso daqui inicialmente também pode ser utilizado para uma discussão sobre determinado assunto ali que o aluno tem que criar. Então, às vezes você pode falar assim para ele, olha, você vai criar um plano de negócios, né? Então, plano de negócios, vamos ver inicialmente quais são as questões básicas que a gente tem que discutir. Aí você coloca isso como um fórum e eles vão falando, olha, depende do local onde a empresa está, como que vai ser, e ali eles vão criando e construindo de forma conjunta. Os fóruns eles podem ser estruturados de diversas formas, né? Discussão em geral, com diversos temas, tópicos, uma única discussão com cada aluno, abrir apenas um tópico, pergunta e resposta, também não recomendo isso, senão vai virar uma bagunça. Né? Então, assim, tem essa possibilidade de você deixar cada aluno criar um fórum? Tem. Mas você, como professor, tutor e mediador, você, na sua senha, você bloqueia essa opção. Você já imaginou se cada aluno que entrar no fórum ele criar um subtópico, depois para você fazer a leitura disso? Meu Deus! Operacionalmente, impossível. Então você tem que tomar cuidado na hora que a atividade for para o ar para ver se o link lá do fórum ele desabilitou a possibilidade do indivíduo criar outras linhas de discussão. Porque se ele tiver essa possibilidade, na hora que você entrar, você vai ter uma surpresa. Ao invés do cara responder lá no ambiente, ele criou vários outros subtópicos, aí o outro entrou, criou subtópico dentro do subtópico, que dá para fazer isso. Então, cuidado, porque operacionalmente, na hora que a unidade for para o ar, dá uma olhadinha se no parâmetro ela desabilitou essa possibilidade do aluno criar linhas de discussão. Né? Então, o seu trabalho burocrático vai ficar complexo se tiver essa possibilidade. Então, toma cuidado com isso. No fórum geral, deve-se ficar atento para evitar repetição de temas ou tópicos. Né? Então, também quando você coloca lá para discutir qualquer coisa, às vezes tem gente que vai ficar discutindo a mesma coisa ali sempre. Então, por isso que quando você coloca uma situação problema, ela pode ser olhada sob diversas óticas e pode gerar discussões diferentes. Porque senão o fórum fica repetitivo. Entra um lá, já faz uma contribuição, acabou, não tem mais... a resposta ali era aquilo, não tinha muito o que... Né? Então, se você não coloca questões que realmente vão ter a possibilidade de discutir, vai ficar cansativo. As mensagens podem também incluir anexos. Então, às vezes, você pode colocar como regra para o aluno assim, ó, não postar a sua mensagem como anexo. Mas não desabilitar a possibilidade dele enviar um anexo. Porque às vezes ele faz uma contribuição e fala assim, veja isso. Aí ele inclui, por exemplo, uma foto, ou um outro material de alguém que ele leu, que ele achou interessante. Então, quando o anexo, você pode desabilitar ele enviar o anexo? Pode, na ferramenta tecnológica. Mas nesse caso eu não acho interessante desabilitar, eu acho interessante você falar para ele que a postagem dele, o comentário dele, tem que ser lá dentro do ambiente em texto. Mas que se ele quiser postar uma foto, ou um material que ele leu, alguma coisa que ele quer contribuir com o pessoal, ele pode fazer isso. Tá? Os fóruns permitem avaliação quantitativa ou qualitativa de cada mensagem. Podem ser criados critérios diferenciados de avaliação, escalas, por exemplo. Aqui é interessante deixar claro para ele qual é o critério em que ele vai ser avaliado no fórum. Né? Então, porque tem gente que entra e fala assim, sim, concordo. Não é bem assim.
Então, para que a sua contribuição seja validada, você tem que atingir determinado nível de discussão. Colocar para ele um parâmetro da avaliação. Porque se a avaliação for só quant, fica muito complicado, né? Você pode olhar lá a ferramenta do fórum na hora que você for fazer a parte burocrática do lançamento das notas, somente você pode clicar para ver a quantidade de contribuições que ele fez, mas você não está vendo o que ele contribuiu. Né? Então, o ideal é que você faça daquela maneira que eu expliquei. Veja quais são as contribuições para poder fazer o lançamento da nota, porque às vezes ele não cumpriu ali os requisitos e você está olhando só o quant. E aí fica estranho você dar uma nota para o aluno simplesmente porque ele escreveu concordo. E estatisticamente, dependendo da forma como você vai olhar, é assim que vai aparecer. O fórum, ele também pode ser um ambiente que você, como tutor, professor, tutor, pode criar para discutir outras coisas que não conteúdo da disciplina. Tá? Então, assim, você pode ter um fórum chamado Sanando Dúvidas. Então, você cria o hábito, fala assim, olha, pessoal, eu criei um fórum chamado Sanando Dúvidas, que está no ambiente geral. Você coloca lá no primeiro ícone, Sanando Dúvidas. Por quê? Como que eu uso esse fórum Sanando Dúvidas? Ó, eu coloco uma regra geralmente para eles que é assim. Se você tem uma dúvida, você vai postar no fórum Sanando Dúvidas, que a sua dúvida pode ser a dúvida de mais colegas. Ou às vezes a sua dúvida pode ajudar um colega a entender uma coisa que ele não estava entendendo. Então, quando eu respondo publicamente. Todos vão ver a resposta da sua dúvida. Isso é legal. Agora, se você tiver um problema de ordem pessoal, aí você vai me enviar por mensagem. Então, dentro do ambiente virtual, tem lá um ícone chamado Mensagens, onde você vai mandar uma mensagem para mim e eu vou te responder pela mensagem. Então, geralmente, o fórum, a gente trabalha quando o sentido ele é colaborativo. Mas não para tratar de coisas individuais. Porque, inviavelmente, se torna inviável operacionalmente. Tá? Tem essa questão. Além do fórum Sanando Dúvidas, o que eu acho interessante vocês criarem também é um fórum para espaço de outras conversas. Então, sei lá, espaço café, espaço fofoca, sei lá, espaço futebol, espaço final de semana, que ele vai entrar lá e ele vai escrever o que ele quiser, né? Vai falar do jogo do Palmeiras e do Corinthians, aquelas coisas que as pessoas falam, né, sobre outras coisas, né? E aí é legal porque às vezes eles acabam desenvolvendo uma relação ali no ambiente virtual, uma interação, uma amizade entre eles que surge de um assunto que não tem muito a ver ali, que é normal nas relações pessoais, né? Da mesma forma como na sala de aula eles desenvolvem essas relações pessoais, no ambiente virtual isso daí também pode ser desenvolvido. E é interessante que você traga isso para dentro do ambiente onde você controla, né? Porque é melhor do que ele faça isso no Facebook, porque pelo menos quando ele está escrevendo ali dentro, ele às vezes escreve sobre, né? Que essa disciplina é chata, né? Então ele tem lá um ambiente onde ele pode escrever isso e debater. E aí você pode utilizar aquilo como sendo um feedback para melhorar a disciplina, melhorar algumas coisas, tá? Então é interessante ter um fórum para isso sim, onde ele se sinta à vontade para falar sobre outras coisas. Mas aí você precisa escrever isso para ele, né? Ele tem que saber, ó, pessoal, o fórum Sanando Dúvidas serve para isso. O fórum Espaço Café serve para isso, né? Deixar ali claro. Quando você tiver dúvidas de ordem pessoal, me mande uma mensagem. Às vezes o cara ele precisa falar um negócio para você que é super sério, e ele não precisa colocar no fórum, e nem deve, porque é uma situação desconfortável às vezes. Né? Então, a gente sabe que a interação humana, você tem diversos assuntos que você deve tratar pontualmente. Aí, nessa situação, recomendo a utilização da mensagem. Vantagens de utilização do fórum. Né? Uma comunicação assíncrona, favorece maior reflexão e pesquisa antes da postagem, isso é super bacana, porque às vezes o cara está ali no chat. Aí o chat tem a pressão do quê? Do tempo. Ou ele faz a interação naquele momento, em que você entrou lá para interagir com ele, que vai ser 30 minutos, 1 hora, ou pronto, ele perdeu o espaço. Agora o fórum não, o fórum ele pode pesquisar, ele pode ler, ele pode refletir, ele pode pensar mais, né? Falar, pô, ainda não está boa a minha contribuição. Então ele vai lá ler outro autor, vai na biblioteca, pega um livro, ele tem um tempo para fazer isso. Quando ele se sentir confortável, ele vai fazer isso. Né? Então tem realmente um maior espaço para reflexão. Possibilita mais organização do conteúdo e da forma do texto a ser postada. Uma dica que eu dou é falar assim para ele, antes de você postar no fórum, escreva no Word. Assim vocês vão evitar ver coisas absurdas. Né? Então, pode acontecer. E aí também dele evitar de se expor. Quando ele escreve lá no Word, o corretor automático ajuda. Às vezes tem uma palavra ali que a pessoa não lembra, ou ela não sabe, aí vai aparecer lá em vermelhinho, ele corrige, aí ele copia e posta lá no fórum. Então é legal dar essa dica para o aluno,
que ele tem essa possibilidade de escrever no Word e depois copiar e colar lá no ambiente do fórum. Então, isso é bacana. Existe expressão correta e clara de ideias. Às vezes os alunos eles postam umas coisas e você fala, meu Deus, o que ele quis dizer com isso, né? Ao invés de você perguntar para ele o que ele quis dizer com isso, você fala, então, você pode explicar isso um pouco melhor? Você pode dar um exemplo? É sempre legal esse negócio de falar assim, você pode exemplificar? Porque aí ele vai ter que construir mais a ideia dele. Né? Ele vai ter que ter uma construção ali de procurar fazer você entender de uma outra maneira. Então ele vai até refletir mais. Né? Então, realmente, às vezes ele não consegue se expressar de forma tão clara. Então, esse é um problema. E aí, depois, com o tempo, vocês vão perceber que eles vão melhorando. Uma coisa é um aluno que entrou ali, que está fazendo uma disciplina no primeiro semestre, outra coisa é o aluno que está concluindo o curso. Então, com certeza, a melhora dele vai ser muito grande. Às vezes, a pessoa, ela é uma pessoa que já tem nível superior e tudo, mas é de uma área que a escrita não era uma coisa tão necessária, era mais, sei lá, pessoal da área de cálculo, né? Muito, enfim, muito mais hard. E ali ele tem uma determinada dificuldade em deixar, por meio de texto, clara a ideia dele. Então é uma habilidade que ele vai desenvolver, isso é super bacana também. Então as pessoas elas vão ter que serem claras naquilo que elas estão escrevendo. Por quê? Porque você não está ali para tentar explicar que nem a gente está no dia a dia dentro da sala de aula. Permite aprofundamento de ideias e conceitos. Né? Então, com certeza, o fórum, dependendo do tempo em que ele ficar em aberto, e conforme você mediar o fórum, ele vai se tornando mais profundo e aí você vai construindo realmente ideias mais concisas. Né? Então, o aluno ele vai conseguindo construir algo ali que realmente vai ter uma substância maior para ele na formação dele. Tá? Então, sem dúvida alguma, você consegue concretizar. O que eu acho interessante é que, assim, ó, no final do fórum, você como mediador, como professor, o que você pode fazer? Você sintetiza a ideia de todo mundo e coloca lá. Pessoal, para finalizar o nosso fórum, em síntese, tudo que foi discutido pode-se dizer que, e você conclui. Você sintetiza e conclui. Isso ajuda muito ele internalizar os conceitos que ali foram discutidos. Bastante. Isso é muito bom. E se vocês puderem fazer isso ao final de cada fórum, sintetizar e concluir, é algo que o aluno fica feliz quando o professor faz. Ele fala, boa, professor, que legal. Aí eu consegui entender claramente o que estava sendo feito ali. E isso daí vai facilitar para ele depois fazer prova, enfim, em outras coisas. Facilita a prática consciente de diferentes funções cognitivas, como observar, identificar, relacionar, comparar, analisar, interferir, sintetizar, divergir, discordar, generalizar. Então, sem dúvida alguma, o fórum vai desenvolver essas habilidades nos alunos. Né? Então, são várias habilidades aí cognitivas que ele vai ter que desenvolver ao longo do desenvolvimento dele na disciplina. Né? Então, realmente é algo muito interessante. Possibilita o registro do processo de construção do conhecimento. Né? Então, como as ideias dele vão sendo desenvolvidas, se você pegasse a ideia dele inicial e construísse uma árvore para mostrar a evolução, você perceberia que ele foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, para ele mesmo, ele percebe a estruturação do conhecimento que ele está desenvolvendo. Possibilita uma mediação mais direcionada por parte do professor. Né? Então, o professor ele consegue, por meio de mecanismos, exemplifique. Ao invés de você dar uma resposta para ele, você faz uma outra pergunta. Porque como não ficou claro o que ele queria falar, você vai lá e faz uma outra pergunta. Sempre fazer uma outra pergunta é uma forma inteligente de provocar no aluno, né, um aprofundamento dali do conceito que ainda não está claro para ele, porque você percebeu que não está claro para ele. E o sucesso de um fórum depende muito do tipo de mediação. Né? Então, assim, o fórum ele só vai ter sucesso se você realmente interagir. Né? Não adianta você, como professor tutor, entrar lá e fazer uma contribuição no início e some do ambiente, e depois lá no final você vem e faz uma contribuição. Se o aluno não percebe que você entra no fórum, pelo menos todo dia, não é que você tem que comentar um a um. Não, você sintetiza ali do dia. Se você tiver uma rotina de trabalho e você entrar todo dia às 9 horas da manhã, então você vai sintetizar o que aconteceu nas últimas 24 horas. E aí você faz um comentário geral. Você pode até citar o comentário de algumas pessoas. Olha, de maneira geral, no entanto, fulano... Aí você vai lá e pontua aquilo que você achar que merece ser pontuado. Mas não precisa você responder um a um. Seria operacionalmente inviável se você fizesse comentários individuais. Né? Então, você
vai fazendo essa mediação. Mas o aluno sabe que você está ali todo dia, que você está lendo, que você está interagindo e que você está vendo o que eles estão fazendo, né? Então, realmente, isso faz uma diferença muito grande. Mais uma vez, é isso. O tutor ele tem que ter realmente a função de mediar da melhor forma. O chat. Então, todos nós sabemos que também existe a possibilidade de utilizar o chat dentro do Moodle, né? Então, tem lá dentro do Moodle uma ferramenta chamada chat que a gente pode utilizar como a gente utiliza outras ferramentas fora de ambientes virtuais que estão aí disponíveis, tipo o Skype, né? Então, dentro do Moodle, você pode utilizar também a ferramenta do chat. E o chat ele permite uma comunicação escrita síncrona, em tempo real, entre professores e alunos. E é muito interessante, porque quando você faz o primeiro chat com a turma, eles ficam felizes porque aí eles vão ver quem é você. Porque fala, como será que é meu professor, né? A pessoa fala, como que, né? Aí você vai lá, coloca a câmerazinha e tal, o aluno, ele fala, poxa, meu professor realmente está aí, é fulano, é do jeito que eu pensava. Não era do jeito que eu pensava, ele escreve de um jeito que parece uma pessoa de 70 anos, né? Não, poxa, eu não pensava, sabe, meu professor é muito jovem. Então, eles ficam super felizes quando você faz o primeiro chat, é engraçadíssimo. Aí, às vezes, você recebe resposta individual, poxa, professor, eu pensava que o senhor era mais velho, né? Que legal que você é jovem e tal. É engraçado. Primeira vez que você fizer o chat, alguém vai te mandar uma mensagem individual comentando, pô, professor, eu pensava que você era assim e você era de outro jeito. Né? Então, eles criam um personagem na cabeça deles que eles acham que a gente é de um tal jeito. E aí, na hora que você aparece a primeira vez, eles ficam bem felizes. E aí isso é legal porque ele vai se aproximar de você também, né? Então, assim, olha, existe realmente uma relação humana ali presente no ambiente virtual, meu professor, ele existe, e é aquele cara que está ali me acompanhando no dia a dia. Pode ser útil como espaço de esclarecimento de dúvidas ou para bate-papo, como um convidado, por exemplo. A sessão de chat pode ser agendada com horário de início e fim, os registros do chat ficam disponíveis para consulta posterior e, quando bem sucedido, pode ter impacto na aprendizagem. Isso daqui é interessante o seguinte, que você pode limitar, você pode fazer, olha, eu vou fazer orientação de monografia, né? Então eu vou entrar sábado e eu escalonei os horários. Então eu vou entrar, sei lá, da 1 às 2, aí depois das 2 às 3, eu criei uma escala de horário e divulguei para eles os horários que eu ia entrar. Eu vou entrar 3 horas e em 3 horários diferentes. Aí eu coloco um limite. Eu falo, olha, por vez só vai entrar 10 pessoas, 15 pessoas, porque isso vai facilitar a interação entre vocês. Vocês já imaginaram? Você tá lá e um monte de gente falando a mesma coisa? Um monte de coisa ao mesmo tempo, aliás? É complicado, né? É complicado. Você tem que ter uma habilidade cognitiva muito grande para conseguir perceber o que é comum. O que é comum, o que é comum, o que é comum. E a sua capacidade de síntese ela tem que ser muito rápida. Você tem que processar tudo muito rápido para conseguir responder. Geralmente, quando eu marco com eles um chat, eu peço algumas coisas antes. Então eu falo, você só pode participar do chat se você fizer a leitura prévia, se você colocar quais são as suas dúvidas já escritas anteriormente. Então assim, porque senão, o que adianta você entrar lá no chat se o cara não sabe nem o que ele está fazendo ali? Aí é ruim, porque aí fica um chat morto. Tipo, você fica lá disponível, ninguém pergunta nada, não há interação, e aí você fica colocando os conceitos que estão no material teórico porque o aluno não fez a leitura. Aí não é legal, né? Porque o chat não existe para isso. O chat existe para ter uma interação em tempo real. E subentende-se que o aluno quer interagir com você porque ele já tem dúvidas prévias e ele quer esclarecer. Então, se você estabelece essa regra, que ele tem que fazer a leitura e já colocar alguns questionamentos antes, então é mais fácil para você conduzir o debate. O que você pode fazer também é criar lá um espaço dentro do ambiente virtual, e aí você tem várias possibilidades de fazer isso. Você pode criar um diário, que daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona isso, e o aluno ele entra e ele posta quais são as dúvidas dele antes do chat. Então, sei lá, 2 dias antes, 1 dia antes, aí vai depender da sua disponibilidade. Porque na hora que ele posta a dúvida, ou os itens que ele tem mais dúvidas, você já chega no chat direcionando. Olha, eu já fiz uma análise prévia e as principais dúvidas estão relacionadas a isso, 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 isso. Então você já vai, e aí em cima daquilo vai ocorrendo a conversa, o diálogo.
Então, isso daí também facilita bastante a mediação dentro do chat. Questões a serem consideradas antes de abrir um chat. Viabilidade de cumprir horário fixo entre todos. Então, isso na educação à distância é uma coisa praticamente impossível, né? Porque assim, ela existe por causa da flexibilidade temporal. No dia que a educação à distância perder a flexibilidade temporal, não tem por que ter educação à distância, né? Então, isso é um dos motivos. Por isso que é interessante a instituição dar mais de uma opção. Você, às vezes, dá mais de uma opção para o aluno. Fala, olha, nessa disciplina eu tenho que fazer 2 horas de conversa com vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar tal dia, tal horário, e depois você dá uma outra opção de dia e outro horário. Porque, às vezes, o cara que não podia estar naquele dia horário, porque estava viajando, porque estava trabalhando, porque não sei o quê, você possibilita que ele tenha um outro espaço, um outro momento. É claro que quando o aluno da educação à distância ele procura a universidade para fazer um curso, 100% à distância, lá no edital, lá onde está sendo publicado, já está divulgado previamente os momentos dos encontros presenciais. Somente naqueles momentos que ele tem a obrigação de ir naquele horário. Agora, por meio dos espaços virtuais, se você vai definir um horário obrigatório, isso daí também tem que ser divulgado de forma prévia. O número de participantes por moderador ou professor, né? Então, é aquilo que eu falei, você pode limitar isso, né? Então, na hora que você cria o chat, você pode falar, ó, só vão entrar por vez 10, 20, 15 pessoas. Agora, se você deixar os 150 que você vai fazer a tutoria entrar ao mesmo tempo, olha, você tem que ter um olho muito bom e um cérebro que vai processar tudo muito rápido. Porque para conseguir sintetizar tudo é bem complicado. Necessidade de um moderador, que selecione as questões mais importantes e facilite a organização da discussão. Então, em algumas situações, há possibilidade de se ter um moderador, aquele professor, aquele indivíduo que vai ajudar o professor tutor. Então, você tem um auxiliar. Tá? Então, em algumas situações, isso é possível. Você tem um moderador ali e ele vai falando, ó, professor, as dúvidas principais são essas. E ele vai te ajudando para você sintetizar. Então, ele vai pegando as dúvidas principais e vai te passando para você ir mediando o chat. Tá? Então, isso é possível, mas raramente essa figura do moderador existe. Geralmente é você mesmo que faz todo o trabalho. Tá? Então, você pode estabelecer essas regras de quantidade de pessoas por momento. Temos uma pergunta aí do Polo. A Renata do Polo de Alphaville. Qual é o papel do tutor presencial, aquele que está no Polo, dentro desse contexto tecnológico de fóruns e chats? Oi, Renata. Obrigado pela sua pergunta aí do Polo de Alphaville. É o seguinte, eu achei interessante, né? Pertinente porque você colocou... Pô, você está explicando uma coisa, mas eu vou ser tutora de um polo presencial. E daí, né? Você tem uma função tão importante quanto os nossos amigos aqui que vão ser tutores no ambiente virtual. Porque quando eu, aluno, for até o polo presencial lá para fazer as minhas atividades, pode ter certeza que ele vai chegar para você com N problemas tecnológicos de uso da plataforma que ele não sabe. E aí você vai ter que sentar com ele e falar, olha, pegar lá o computador que está lá no polo, que você vai ter lá o ambiente, né, o que a gente pode chamar de web class, e aí você vai explicar para ele como que ele vai fazer aquilo. Então, não tenha dúvida que você também, como tutora do polo, do presencial, você tem que dominar essas ferramentas tecnológicas, porque o aluno ele vai te procurar para esclarecer dúvidas que às vezes ele não conseguiu sanar ali no ambiente virtual. Né? Então, você vai ter que ajudá-lo nisso. Tá? Então, todo mundo, na verdade, que está envolvido no processo de educação à distância tem que dominar essas ferramentas tecnológicas. Não existe educação à distância sem tecnologia. Gostei bastante da sua pergunta. A questão que devem ser consideradas, teor e profundidade de conteúdo abordado. Então, a gente sabe que no chat não tem como, muitas vezes, você aprofundar um determinado conteúdo, porque é algo que acontece muito rápido, né, de forma síncrona, está todo mundo ali no momento, dentro de uma sala. Imagina se nós estivéssemos todos aqui falando ao mesmo tempo. Não, seria impossível, né? O chat é isso. Está todo mundo dentro da mesma sala falando ao mesmo tempo. Né? Então, assim, não tem como você aprofundar muito determinadas questões. Tá? O máximo que você vai fazer é pegar ali as dúvidas e tentar esclarecer. E depois você pode mandar material, você pode sugerir um aprofundamento de uma outra, por meio de uma outra leitura. Se você percebe que o pessoal está com muita dificuldade no assunto, você pode direcionar, enfim, para o atendimento no polo presencial, né? Que ali, às vezes, o tutor do presencial ele vai conseguir te ajudar a ajudar o aluno.
né? Então, às vezes, fala, olha, eu percebi que vocês estão com muita dúvida nisso, procurem o professor tutor no polo presencial, que ele vai poder te ajudar nisso. Então, às vezes, essa interação também serve para isso. Características do grupo: familiaridade com atividades online, exposição à comunicação e colaboração, bom entrosamento entre os participantes, entre outras, né? Então, isso daqui, sem dúvida, você também tem que perceber ali o perfil do grupo que você propôs no chat, porque nem todo mundo vai ter essa familiaridade, enfim. Tem gente que tem uma dificuldade extrema para escrever rápido, né? E ali, às vezes, o aluno ele coloca a atividade dele, está escrevendo, você já mudou de assunto, aí às vezes ele não se sente atendido. Aí o que eu acho interessante é assim, ó, pessoal, deixar claro, o nosso chat está sendo encerrado, porque tem a questão do tempo, né? Dúvidas pontuais vocês podem postar no fórum Sanando Dúvidas. Aí ele vai lá no fórum postando Sanando Dúvidas, alguma coisa que não tenha ficado claro no chat, você consegue esclarecer lá no Sanando Dúvidas. Ó, outra ferramenta são essas escolhas ou enquetes, conhecido como enquetes também. Aqui é interessante para você realmente colocar temas polêmicos que você quer discutir e ali o aluno vai e coloca, né? Então, redução da maioridade penal, né? Então, sei lá, está num curso de ciências sociais, de direito, aí você quer debater esse tema. Aí você coloca lá quem é a favor e quem é contra. Eles vão votar, você vai ver qual foi o percentual ali daquela votação, depois você vai e leva para o fórum para debater. Né? Então, o resultado disso. Então, tem essa possibilidade. Uma outra coisa interessante que isso daí pode ser usado, que é extremamente funcional, não só para você coletar essas questões polêmicas, mas também funcional. Você tem um grupo que eles estão terminando o curso. Aí você precisa mapear o que eles têm interesse para fazer o TCC, o trabalho de curso, de conclusão de curso. Aí você vai colocar várias linhas de pesquisa. Ó, dentro do marketing você tem essas linhas de pesquisa. Atendimento ao consumidor, psicologia do consumidor, enfim, novos produtos. Aí você coloca lá os subtemas que ele pode desenvolver uma pesquisa. Aí ele vai e escolhe qual que ele quer. Com isso, você tem o mapeamento daquele grupo para você direcionar os orientadores que aqueles alunos terão de acordo com o perfil. Então, você também pode utilizar essa ferramenta para isso. Né? Coleta de opinião, inscrição em uma determinada atividade, identificação de conhecimento prévio sobre um tema específico, entre outros. Tá? Então, é algo realmente interessante. Em que momento, né, essa ferramenta ela é utilizada? Então, com a finalidade de registrar inscrições, é possível definir previamente o número máximo de vagas por opção. Então, é a questão do TCC, por exemplo. Mesmo que o professor decida que os alunos poderão visualizar os resultados da escolha, da enquete, é recomendável que haja um feedback, uma resposta ou um comentário do professor dirigido ao aluno. Que pode ser de forma de uma nova atividade, da oferta de outros materiais pertinentes à escolha, ou de um tópico, um fórum, enfim. Então, aqui, você mapeando, né, o que você quer, aí você pode levar para um outro ambiente com uma outra atividade. Então, às vezes, isso é comum, né, ser utilizado aí no curso de Direito. Às vezes, eles querem fazer um fórum para discutir uma determinada temática. E aí eles criam uma enquete primeiro, colocam aquela questão polêmica, depois eles vão para o fórum para fazer esse debate virtual, né, como se fosse um juizado, enfim. Então, há N possibilidades, e há possibilidades mais funcionais realmente para você simplesmente coletar informações. Uma outra ferramenta que está disponível no Moodle, que a gente pode utilizar, é a ferramenta Glossário. A ferramenta Glossário ela é colaborativa, né, como se fosse uma wiki. Isso é, todos podem inserir itens, permite aos participantes das atividades envolvidas no ambiente virtual criar dicionários de termos relacionados com a disciplina. Isso daqui é legal, porque você pode falar assim para os alunos, olha, começou a nossa disciplina, vou criar o glossário. Aí você vai lá, cria o glossário. Aí fala assim, olha, todo mundo que colaborar com um termo, conseguir sintetizar um conceito, um termo técnico, colocar lá no glossário, né, vai ter 0,10 de nota de participação. Então, é uma forma de você estimular isso. Ou, às vezes, a atividade daquela unidade é a criação de um glossário. Né? Então, tem ali determinados conceitos que eles precisam entender e sintetizar, e aí cada um vai ter que entrar lá e fazer uma contribuição. Então, pode ser isso também. Às vezes está numa área que tem muitos termos técnicos, e aí aqueles termos técnicos devem ser esclarecidos.
né? Então, é uma boa atividade a ser feita. E aí é colaborativo, ou seja, todo mundo interage na criação daquela ferramenta e todo mundo tem acesso, né? Então, assim, o material que foi criado, todos vão ter acesso. Então, isso daí também é algo bem interessante. É uma base de dados, né, documental de arquivos. Você também pode ter o glossário como sendo uma galeria de imagens ou links que podem ser facilmente pesquisados. Então, lá ele pode colocar um conceito, ele pode colocar uma imagem, por exemplo, num curso de História da Arte, num curso de Arquitetura, enfim. Você pode criar essa ferramenta glossário para eles fazerem uma exposição, né, de imagens. Depende do seu objetivo, mas também há essa possibilidade. É importante que o professor acompanhe o trabalho dos alunos, fazendo comentários e enriquecendo as definições. Né? Então, assim, se você fala assim para o aluno, olha, para vocês lerem esse texto e sintetizar os principais conceitos, criem um glossário para isso. É claro que você vai ter que entrar lá e intervir, né? Às vezes o cara ele entendeu uma coisa, sintetizou, mas há um desvio ali naquele conceito. E se você não corrige, o que vai acontecer? O grupo vai internalizar que aquilo é uma verdade. Então, às vezes, é até interessante você definir uma data para fechamento do glossário, não deixar ele aberto, sabe? Embora tenha acabado a unidade, ele tenha tido um prazo para postar aquilo, é importante que você tenha um prazo para dar o seu feedback como fechamento daqueles conceitos, porque ele vai fazer a prova ainda no final do módulo. E aí, se tiver algum conceito errado no glossário que você não fez a correção, vai impactar na hora que ele for fazer a prova e aí vai gerar um problema para você, porque ele pode errar na prova e virar e falar, pô, professor, dá um print do glossário e manda para você, ó, tá vendo? Tava aqui no glossário. E era um conteúdo que havia sido construído em conjunto, e você tem responsabilidade sobre isso. Então, assim, você precisa também dar um feedback final. Olha, pessoal, fechei o nosso glossário, tá lá. Você tem que entrar, ver se faz sentido, se não faz, se tem algum conceito errado, ou se tem algum conceito incompleto, para poder devolver isso para os alunos, porque, afinal, foi um conhecimento constituído em conjunto, né, construído em conjunto. Isso daqui é uma outra ferramenta, que é a ferramenta do diário, que geralmente a gente usa quando você precisa corrigir o que ele está fazendo e tem que ter uma interação entre você e ele. Orientação de monografia. Comum. Aí o cara está lá, primeiro ele te mandou o projeto dele de pesquisa, então ele mandou lá, tema, delimitação do tema, questão de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos. Aí ele escreveu no diário para você, mandou. Aí o que você vai fazer? Você vai devolver, eu vou falar assim para ele, olha, o seu tema não está delimitado. Escreve o comentário. Ó, o seu problema de pesquisa não está claro. O seu objetivo geral não representa o seu problema de pesquisa. Seus objetivos específicos não estão alinhados com o seu objetivo geral. Você dá um feedback e ele vai vendo ali e vocês vão construindo em conjunto. Por que isso é importante fazer dentro do ambiente virtual? Pô, eu podia fazer isso no Word e devolver para ele. Concordo. Mas não está registrado dentro do ambiente virtual. Tudo que você puder deixar dentro do ambiente virtual é a melhor coisa do mundo. Tá? Porque, primeiro, para você ficar documentado que você está dando orientação realmente para o aluno. Segundo, para qualquer reclamação que tiver no sentido, olha, o meu professor não responde, como não responde? Se você mandou o diário hoje, ele em 24 horas já fez os comentários te devolvendo. Como assim ele não te responde? Agora, se você mandar por e-mail, fizer essa troca por e-mail, aí fica complicado. O aluno recebe e-mail, você não recebe o e-mail dele, enfim. A caixa lotou, está voltando, você não tem nem ciência disso. Então, deve ser utilizado. O ambiente virtual sempre. Por isso que tem essa diversidade de ferramentas. Então, o diário permite que o aluno construa textos de reflexão ou síntese de aprendizagem, que devem ser orientados por um professor tutor. O estudante anota suas reflexões, aperfeiçoando continuamente. A ferramenta é pessoal e não pode ser vista por outros alunos. Isso que é legal. Né? Porque se é uma atividade individual de construção de texto, por exemplo, quem é da área de língua portuguesa, pode simplesmente falar para ele, ó, você tem que fazer uma redação dentro dessa temática. Ele vai lá e escreve a redação. Aí você vai lá e devolve para ele, olha, isso aqui não está claro, você teve esse erro de português, gramática, você teve esse erro de acentuação. Aí ele vai lá e tem o direito de mandar uma outra versão. Então ele vai lá, arruma, né, manda de volta para você. Aí você vai e faz a última correção. E é legal porque o colega não está vendo os erros dele. Porque é dele a atividade, não é uma atividade que está sendo construída de forma colaborativa. O professor pode adicionar comentários de feedback e avaliações a cada anotação no diário. Deve ser uma atividade realizada com intervalos regulares, por exemplo, semanal. Né? Você tem que dar um tempo realmente para o cara fazer, porque é uma atividade que exige construção. Ele precisa refletir. Tem determinadas coisas que, para você refletir, exige leitura. Porque às vezes você não consegue refletir sobre um assunto que você não conhece. Então o aluno vai precisar de um tempo, às vezes, para fazer essa reflexão.
É o caso, por exemplo, de um TCC, às vezes até de uma redação. Às vezes você pede para o aluno desenvolver uma temática que ele não tem conhecimento nenhum. Como é que ele vai escrever uma redação se ele não conhece a temática? Né? Então ele precisa de um tempo maior para fazer isso. A elaboração rotineira de um diário pode ser útil para a construção de portfólio ou de projeto de pesquisa, facilitando o trabalho de orientação do professor, né, que nem eu já exemplifiquei. Na área de negócios também pode ser utilizado, pois não. Ela vai passar o microfone. Você falou algumas vezes sobre monografia. E eu fiquei me perguntando, porque ainda ninguém falou sobre isso, como no modelo do Mackenzie vai ser feita a orientação de monografia? Isso é, quem que vai fazer essa orientação? O professor e o tutor conjuntamente? Então, na verdade, vai depender de curso para curso, né? Então, cada curso tem lá o seu projeto pedagógico e depende de como esse projeto pedagógico foi pensado, né? Então, vai ter que ver o projeto pedagógico de cada curso, primeiro. Mas, sem dúvida alguma, esse aluno ele vai ser orientado por meio do professor tutor que está no ambiente virtual, né? Porque lá no presencial ele pode até esclarecer algumas dúvidas, mas você precisa ter muito claro quem é o principal orientador dele. E como o curso ele é à distância, então provavelmente esse orientador é alguém que está no ambiente virtual, onde vai ter uma interação maior, é o que faz mais sentido. Tá, mas aí isso daí vai depender muito dos alinhamentos estratégicos. E eu acho que ninguém comentou isso, não comentou nada sobre isso ainda, porque a gente está implantando isso daí lá para o final. Mas com certeza o papel do professor que vai estar no ambiente virtual, ele vai ser, acho que, o papel determinante, né? Porque ele pode te mandar ali a qualquer momento. E se ele estiver aqui no polo para ser atendido, aí é bem mais complicado, porque ele precisa se deslocar, ele precisa de tempo para fazer aquilo, e no ambiente virtual ele pode te mandar a qualquer momento. Ok? Agora, o que vai ter que ter é uma lógica de construção das defesas das bancas, porque aí a defesa é obrigatório o momento presencial, como são as provas. Aí tem toda uma logística para fazer essa organização. Ok? Ótimo, obrigado. Embora seja possível dar uma nota no diário, ele não é automaticamente incorporado à nota final do aluno. Por isso, deve-se acrescentá-lo como uma grade de item. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se você vai utilizar ali o diário como sendo uma ferramenta de nota, que vai também valer nota, então depois você tem que lembrar que você tem que acrescentar ele lá no centro de notas, né? Para na hora que você for fazer a base, buscar isso para fechar as notas do aluno, essa nota precisa estar contida. E aí a gente também tem a utilização dos questionários. E aí os questionários você pode criar questões com múltipla escolha, né? Você pode criar questões de falso e verdadeiro, então também é uma possibilidade. E o que é legal dessas questões é que você cria um banco de questões que é incorporado ao sistema. Esse banco de questões ele vai ser utilizado de forma randômica, como eu já comentei, né? Então toda vida que o aluno entrar no ambiente, essas questões vão aparecer de uma forma diferente. Com isso, você garante que não vai ter cola entre eles, porque às vezes um faz e dá print e manda para os outros, ou fala qual foi o gabarito, e aí fica super complicado trabalhar dessa maneira. Então, ainda bem que desenvolveram uma ferramenta assim, né? Porque aí você aí não garante que tenha cola. Né? Uma vez que o sistema está parametrizado para utilizar um banco de questões com N possibilidades, né? Então você tem essa garantia. O que é bacana é que ela tem autocorreção, então isso daí operacionalmente vai facilitar o trabalho de vocês no fechamento dos trabalhos burocráticos, das notas, né? Então, uma vez vocês como tutores vão se perceber em determinados momentos, vocês vão falar assim, graças a Deus que essa unidade, atividade é de autocorreção. Né? Porque eu me lembro do primeiro encontro, quando a gente conversou, que não adianta o professor conteudista criar para todas as unidades questões de criação, que o aluno tem que criar texto, porque imagina, operacionalmente é complicado, 5 unidades vezes 150, né, você vai ter 750 atividades para corrigir individualmente e dar o feedback dentro de 2 meses. Né? Então, é bem complicado. Então, vai ter que alternar, porque o aluno também precisa desenvolver a habilidade de criação de texto, mas, operacionalmente, a gente sabe que tem a alternativa de utilizar o questionário. E outra, o aluno vai fazer ENAD. Como que é a prova do ENAD? O modelo do ENAD, a maioria das questões, elas são o quê? Objetivas, múltipla escolha.
Então você também precisa desenvolver essa habilidade nele, porque às vezes ele não consegue entender como essas questões de múltipla escolha estão estruturadas. Às vezes a questão ela quer a alternativa incorreta. E o aluno não desenvolveu essa habilidade, aí ele fica procurando a correta, porque isso é interpretação de texto. Então faz parte do enunciado, faz parte ele interpretar aquilo. Então as questões de múltipla escolha, elas também são importantes, elas também fazem parte da formação do aluno. Então elas são possíveis de serem utilizadas no ambiente virtual sem nenhum problema. Não há nenhum motivo para falar que isso também não faz parte. Não, faz parte e por N motivos. Às vezes ele vai fazer um concurso público e ele tem que ter determinadas habilidades ali para entender as questões de um determinado nicho específico, então ele tem que ter o desenvolvimento dessas questões para que ele desenvolva essas habilidades e essas competências. Muito usado como exercício de fixação de conteúdo para avaliação, né? Permite autorizar o aluno a responder o mesmo questionário diversas vezes, que é o tal da possibilidade randômica, aplicando ou não penalidades por tentativa. É possível permitir ou bloquear acesso aos alunos às respostas certas. Então, o que a gente faz geralmente? Ele tem um prazo para fazer as atividades. Então, enquanto ele está dentro do prazo, você dá 2 chances para ele. Pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 5, não sei. Depende da organização, depende do que se está pensando. Supondo que ele tenha 2 chances, que é o padrão, para fazer aquela atividade. E aí, na primeira chance, o sistema está parametrizado de maneira que ele já vê todas as respostas. Aí perdeu a graça, porque ele vai entrar, vai fazer a segunda chance, vai ver ali mais ou menos o que ele errou, por mais que seja randômico, ele pode ser que caia uma mesma questão. Então não é legal. Então, enquanto estiver dentro do prazo e ele tiver a possibilidade de fazer mais uma tentativa, o que a gente faz? A gente parametriza o questionário de maneira a aparecer só o gabarito. Então, assim, A1, o que ele respondeu? A, está incorreto. A2, o que ele respondeu? A, B, está correto. E assim sucessivamente. Acabou o prazo, ou seja, ninguém mais pode enviar aquela atividade, o que você faz? Você entra lá e libera o prazo. Aí ele clica 2 vezes em cima da nota, vai abrir a página com as questões que caíram no questionário dele, o que ele respondeu, o que era correto e o feedback. Porque o feedback também já pode ser criado na hora que você cria o banco de questões. Isso é super interessante. Você pode ter lá questão de múltipla escolha, mas aí você tem uma justificativa por que é aquela alternativa. No final, quando você liberar o que ele fez, para ele ver onde são os erros, já tem a justificativa. Então isso facilita muito. E isso faz parte da aprendizagem dele. Porque às vezes na hora que ele está lendo a justificativa, ele está entendendo aonde ele tem as principais dificuldades. Tá? Então isso é bacana. E aí também tem uma ferramenta que chama tarefa. As tarefas elas permitem ao professor ler, avaliar e comentar as produções dos alunos. É realizada preferencialmente nos modos de escrita online, exclusivo para envio de texto simples ou envio de arquivo único, mais adequado ao envio de tabelas, gráficos, imagens, PDFs, PPTs, entre outros. As notas ficam disponíveis para conhecimento do aluno e o professor pode exportar o resultado para a planilha de Excel. Um aluno não poderá ver a tarefa do outro. Então, às vezes, você está dando lá uma disciplina que ele tem que fazer um cálculo estatístico. Aí ele pode utilizar o Excel. Aí você cria esse link de tarefa, ele faz o trabalho dele no Excel, salva e te envia como anexo. E aí você vai ter acesso ao que ele fez. Eu quero que ele crie um texto, ele pode digitar no Word. Eu quero que ele faça uma redação digitada no Word. Aí você também cria um link tarefa, ele vai, faz a atividade, salva lá no computador dele, anexa e você baixa o arquivo e você tem acesso. Sempre orientar os alunos, quando você der essa atividade tarefa, para ele não zipar o arquivo. Porque se ele zipar o arquivo, você não vai conseguir abrir. Então, na hora que você for se comunicar com ele, fala assim, esta tarefa não deve ser anexada, zipada. Anexa o arquivo, porque senão você não consegue ver. E isso é complicado, porque assim, dificulta operacionalmente. Às vezes você deixou para corrigir lá em cima do prazo, imagina, você tem que liberar as notas para a secretaria. Aí o cara zipou o arquivo, você não consegue abrir, você tem que entrar em contato com o aluno por meio de mensagem. Às vezes, na cabeça dele, ele já terminou aquela disciplina, aí ele fala, não vou mais acessar o ambiente virtual. Aí ele não acessa mais lá aquela disciplina específica, não vai ver sua mensagem. Como ele não vai ver sua mensagem, ele não vai te enviar a tarefa novamente. Aí você lança a nota dele vai errada para a secretaria. Aí você arrumou um problema para você. Porque na cabeça dele, ele te mandou a atividade, ele mandou. Só que ele mandou zipado.
mas ele não sabia que o zip dava problema. Então, orienta que quando ele fizer a tarefa, ele sempre mandar o arquivo normal, não zipar o arquivo, porque aí você não consegue baixar. A Wiki não é diferente da Wikipedia que tem aí, né? Ela é uma ferramenta que possibilita a construção de um texto conjuntamente, com vários participantes, é parecido com um glossário, né? Onde todos podem editar e dar contribuições. Então, também é interessante para eles fazerem trabalho em grupo. Então, às vezes você cria um wiki e eles vão lá e vão contribuindo, alterando. Então, às vezes, nós estamos criando um texto. Aí tem alguém que tem mais habilidade com a escrita. Aí a pessoa vai lá, corrige os meus erros, vê que tem um erro de concordância verbal, faz alteração, e aí, de maneira colaborativa, o texto vai sendo construído até ser finalizado. Favorece a aprendizagem colaborativa na medida em que é obrigatoriamente realizado em grupos ou em parcerias. Requer o delineamento claro e preciso da proposta do trabalho pedagógico, né? Então, assim, tem que estar muito claro por que eles têm que usar essa ferramenta, porque senão eles não vão entender. Ah, não, é um texto que deve ser construído em conjunto. Então, uma parte do grupo vai fazer pesquisa, o outro vai criar o texto e o outro vai revisar o texto. Então, quem vai revisar o texto consegue entrar lá e editar. Pode ser utilizado para a escrita de um artigo científico, por exemplo, né? Então, isso é normal. Você está fazendo a tutoria ali de uma disciplina de metodologia. Aí você fala para o aluno, olha, uma das modalidades do trabalho de conclusão de curso é o artigo científico. Você pode ter uma monografia, você pode ter um artigo científico, uma dissertação, uma tese, enfim. Nessa disciplina, o trabalho de conclusão vai ser o desenvolvimento de um artigo científico. E ali você propõe que eles desenvolvam utilizando essa ferramenta. Uma outra ferramenta que nós temos no Moodle é a ferramenta lição. Com a ferramenta lição é possível apresentar o conteúdo em um modo atraente e flexível. Consiste em um número determinado de páginas. Cada página normalmente termina com uma questão e uma série de possíveis respostas. Dependendo da resposta, passa para a próxima página e é levado de volta para a página anterior. Então, isso daí é mais ou menos parecido com o que eu comentei hoje com vocês com a estratégia que o Sebrae usa, que eles chamam trilhas do saber. Que nada mais é do que isso. Você põe lá um conteúdo, aí o indivíduo ele faz uma atividade, se ele conseguir atingir o nível mínimo, ele vai para a unidade seguinte. Então, essa é a ferramenta lição. Às vezes você coloca lá uma atividade para o aluno no Moodle, aí ele faz a atividade, se ele atingir um determinado nível, ele vai para o nível seguinte. Trata-se de uma atividade interessante para um estudo autônomo, no caso de estudos dirigidos ou estudos de caso, né? Quando é necessário tomar decisões e acompanhar seus desdobramentos. Requer roteirização detalhada e pode ser demasiado complexo para iniciantes em Moodle. As lições podem compor os processos de avaliação. Então, a gente já sabe que para quem vai entrar, né, quem vai ali primeiro semestre, não seja uma atividade talvez tão adequada, porque ela exige ali um pouco mais de conhecimento do sistema, enfim, do como deve ser conduzido. A base de dados, então isso é uma coisa super importante. A base de dados é uma coisa que ela pode ser criada e você pode utilizar N vezes. Por quê? Você pode fazer o backup do Moodle no final do semestre. Então, você tem um determinado período lá que o núcleo de educação à distância fala, professor, se você quiser, faça um backup do que está no seu ambiente virtual. Você vai lá, faz um backup, no semestre seguinte, se você for da mesma disciplina, você novamente importa esse banco de dados, edita, atualiza, e aí você utiliza novamente. Essa base de dados você pode ter ali glossário, enfim, você pode ter as questões, banco de questões, então é interessante que você descubra como é que você monta a sua base de dados. Então, assim, o Moodle, como vocês puderam perceber, ele... Pois não. O microfone vai até aí. Eu estava esperando você terminar para ver se você ia falar sobre... Tá ligado. Se você ia falar sobre isso, mas se eu quiser organizar, por exemplo, uma atividade extracurricular, um grupo de pesquisa, por exemplo, para estudar com os alunos algum tema sistematicamente. Se isso for possível, qual das ferramentas do Moodle é a mais adequada? E quando você pensa num grupo de pesquisa, o ideal é que ele dure um certo tempo. Se eu posso continuar me comunicando com os alunos que fazem parte do grupo, os interessados, ainda que eles não estejam matriculados nas matérias que eu sou tutor. Então, aí é interessante que você faça o seguinte, isso é super possível, tá? Na verdade, é a criação de um link de uma disciplina dentro do Moodle, dentro do nosso Moodle aqui, no caso o Moodle o ambiente que o Mackenzie utiliza. Você pode solicitar para a coordenação do curso, né, a criação de uma disciplina com o nome do grupo de pesquisa
e o seu nome como professor responsável. Aí todo aluno que quiser acesso ao grupo de pesquisa, você vai lá e cadastra ele. E aí dentro daquele grupo de pesquisa, você na verdade pode utilizar diversas ferramentas. Você pode criar um repositório em que eles colaborem com as pesquisas que eles fazem, artigos que eles pegaram nas bases diversas e colocar lá dentro, que estejam relacionados com aquele grupo. Você pode criar a utilização lá da ferramenta do diário, para você ir construindo. Você pode dividir, primeiro, enquete. Dentro daquele grupo de pesquisa, quais são as temáticas que nós vamos pesquisar? Aí cada um vai lá e se cadastra naquilo que acredita que tem mais aderência. Aí depois você vai lá e cria vários grupos com a ferramenta do diário, porque aí aqueles grupos vão construir de forma colaborativa, por exemplo, um artigo científico. Né? Então a primeira coisa a ser feita é criar um link com um nome chamado grupo de pesquisa tal, e você como sendo o professor. A partir dali você tem o acesso para cadastrar quem você quer, ou você deixa livre, né? Porque aí qualquer aluno do Mackenzie pode ir lá e se cadastrar. Né? Então, eu acho até mais interessante você deixar livre, porque aí o aluno que vai te procurar fala, professor, eu fiquei interessado, fiquei sabendo, posso ir lá? Pode ir lá fazer parte. Dependendo da proposta do curso, é até interessante isso que você está propondo, porque pode valer como horas complementares. Você como sendo o professor ali que acompanha, e o cara, se ele está desenvolvendo realmente alguma coisa, depois no final você pode dar uma certificação para ele, olha, o aluno desenvolveu tantas horas de pesquisa durante esse semestre, então é algo muito interessante. Tá? Pois não. Com toda a sua experiência de tutoria, o que você imagina que seja o nosso maior desafio como tutores? Eu acho que eu estava pensando isso essa semana, né? Porque assim, por acaso eu estava pensando isso, né? Eu falei, poxa, eu queria fazer o curso de filosofia. Eu falei, não, mas eu não vou fazer o primeiro, eu vou deixar para fazer depois que eu fizer a minha defesa da tese. E isso vai demorar 1 ano e meio ainda. Aí eu indiretamente pensei o seguinte, mas se eu deixar para fazer na segunda ou na terceira turma, então eu acho que vai ser mais interessante. Porque a primeira turma vai ser aquela turma que você colocou o negócio no ar, o negócio para funcionar. Né? Então, na verdade, vocês vão ter vários desafios. Vocês vão ter desafio, olha, o link está quebrado. Quem eu vou recorrer? Meu tutor do ambiente virtual. Avisa o coordenador que o link tal não está funcionando. Entendeu? Foi criado um banco de questões que não tem nada a ver. Poxa, então a gente precisa sentar, equipe de tutoria, e conversar, porque para o próximo semestre a gente continuar com esse banco de questões, a gente vai ter problema. Entendeu? Então, assim, os desafios que vocês vão ter, pessoal, eu não vou mentir, eu acho que vão ser muitos. Eu acho que vocês vão encontrar várias coisas aí pela frente, né? Porque vocês vão pegar a primeira turma, aquilo que está sendo colocado em prática, aquilo que foi realmente para o ar, aquilo que está funcionando. Né? Então, muita coisa vocês vão ter que fazer. Não vai ser só uma tutoria de orientar aluno, não. Vai ser uma tutoria que vocês vão ter um braço forte aí para conseguir dar conta de N coisas. Entendeu? Eu acho que desafios grandes virão pela frente. Mas isso é bom, porque se você tem a oportunidade de discutir material, se você tem uma oportunidade de ver o que pode ser melhorado para o próximo semestre, a amplitude às vezes, de oportunidades que vão surgir para você, vão ser ótimas. Né? Então, às vezes, o material não está bom, precisa ser reformulado. Aí senta o grupo que dá aquela disciplina e vão discutir o material que ser reformulado. Aí eu falei para você, então, professor, você não quer fazer? Né? Então, é uma oportunidade de trabalho, de desenvolvimento. Então, até então, você tem experiência como tutora. Daqui a pouco, você tem uma experiência como conteudista. Né? E aí as portas vão se abrindo. Mas, e assim, às vezes uma atividade vai subir, aquela atividade não foi parametrizada, aí o aluno não consegue enxergar, aí você vai ver que ele vai funcionar. E às vezes, operacionalmente, era o departamento que precisava ter ajustado o prazo. Então, às vezes, o negócio não vai funcionar porque operacionalmente não foi conversado entre os departamentos envolvidos. Aí você só vai saber na hora que a disciplina subir. Aí na hora que a disciplina sobe, você tem um baita de um problema na mão, porque o conteúdo era para estar lá, não está. Vai acontecer, vai, não adianta, é muito grande a universidade. Isso é comum acontecer. Então, eu acho que vocês, que são a turma que está com esse desafio na mão de colocar esse negócio para acontecer, N desafios, que vai ser fantástico para o desenvolvimento de vocês. Tá? Eu, quando comecei a discutir educação à distância anos atrás, eu fazia lá parte da equipe multidisciplinar, era só abacaxi para descascar. Né? Não era fácil não, até colocar o negócio na roda, ali no trilho, e ele andar sozinho.
tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta disso tranquilo. São pessoas muito competentes, né? Eu sei do perfil de vocês, né? Antes de vir aqui, é claro que foi uma das perguntas que eu fiz. E vocês vão dar conta, tranquilo. Tenho certeza disso, tá bom? Então era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Estou à disposição, meu contato vocês têm, joão.lima, né, @mackenzie.br. E aí quem precisar falar comigo pode me escrever, eu vou responder com certeza, tá bom? Obrigado, um abraço, até a próxima.